3. João capítulo 3, nós vamos ler versículo 6. Perdão, versículo 5, que diz assim: Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, perdoe qualquer pecado em nossa alma nesse momento, por Jesus, seu Filho. Sim, Senhor, nós pedimos, Pai. E abençoe este momento. Fale conosco, Senhor, que não só agora, mas todas essas leituras que estamos fazendo possam ser muito edificantes, possam ser uma bênção para a nossa vida, por iluminação do Espírito Santo, direção. O Senhor nos ensine, Pai, nos edifique e o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, hoje nós vamos... O capítulo é um capítulo bem pequenininho. Terceiro capítulo deste livro, que é uma compilação da obra do teólogo John Owen, né? E os capítulos que temos estudado aqui não são grandes, e esse aqui também é até menor que os outros, né? E vamos ver se a gente consegue ler todo hoje, se não, uma parte pelo menos, porque tem os versículos, eu gosto sempre de ler os versículos com vocês. E eu comecei aqui com esse trecho para que nós possamos, meus irmãos, começar meditando aqui, né? Que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele diz no versículo 8: o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mostrando, meus irmãos, que é Deus que faz a obra. Deus que opera essa obra na nossa vida. E Ele faz isso pelo Espírito Santo. Então, esse capítulo que nós vamos estudar, vamos começar a falar de forma mais detalhada, de forma mais, assim, tocando agora em alguns assuntos importantes sobre a obra da nossa salvação e sobre outras obras do Espírito Santo que tem a ver com a redenção, mas que algumas vezes o Espírito Santo atuou, mas as pessoas não foram salvas. E também com relação, meus irmãos, à obra do Espírito Santo nos tempos do Evangelho, que ele começa a falar aqui. O próximo capítulo é sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, né? Nós vamos falar algumas coisas sobre isso aí. Mas aqui ele já começa a abordar um pouco esse assunto. Então vamos ler aqui. Ele diz assim, o título do capítulo é Como o Espírito Santo vem a nós e faz a sua obra. Semana passada eu li o finalzinho do capítulo 2, que já falava da obra do Espírito Santo, daquilo que ele realiza, né? E aqui nós vamos entrar em mais detalhes aqui. Então vamos ler. Diz assim: somente Deus é quem nos dá o Espírito. Eu vou ler essa primeira parte todinha, depois a gente volta para explicar. Somente Deus é quem nos dá o Espírito. Tal dádiva é um ato de autoridade e de liberdade que procede das riquezas da graça de Deus. Deus o envia para nós. Este enviar significa que o Espírito Santo não estava na pessoa antes de ser enviado a ela. E nos diz que é uma obra de Deus a qual ele não havia feito antes. Deus nos ministra o Espírito. Isso implica que Deus, de contínuo, nos supre adicionalmente de sua graça através do seu Espírito.
Está dito que Deus põe o seu Espírito em ou sobre o homem. Ele faz isso quando pretende que alguém se beneficie de algum modo do seu Espírito. Temos aqui Saul, Eldade e Medade. Diz que Deus derrama o seu Espírito Santo frequentemente. Esta expressão é sempre utilizada com referência à era do Evangelho e implica em comparações que nos remetem a uma outra época ou ato anterior de Deus, em que Ele deu o seu Espírito, mas não da mesma forma como pretende dá-lo a nós agora. Concede-se nos dias do Evangelho uma parcela muito maior do Espírito. Essa expressão designa um ato notável da riqueza divina e o derramar dos dons e das graças do Espírito, não de sua pessoa, pois onde ele é dado permanentemente, e refere-se às obras especiais do Espírito, tais como a purificação e a consolação daquele sobre quem ele é derramado. Né? Então, vamos entender aqui essa primeira parte. Ele vai falar aqui das obras do Espírito Santo. Queria dividir assim, daquilo que Deus ele faz quando ele nos dá o Espírito Santo. A primeira coisa que ele diz aqui é que Deus nos concede o Espírito Santo. Depois ele diz que esse é um ato de liberdade dele, quer dizer, que ele dá de acordo com a vontade dele, com a graça dele. E aqui ele cita vários fatos aqui da Bíblia, que Deus o envia para nós, e esse enviar significa que nós não tínhamos antes, quer dizer, que duas fases da nossa vida, que nós não tínhamos esse Espírito antes, e ele nos envia para nós dessa forma liberal, dessa forma livre, pela sua graça, e a partir desse momento que ele nos envia, nós passamos então a ter o Espírito Santo. Aí nesse segundo parágrafo aqui, ele diz que Deus nos ministra o Espírito, e ele então diz que isso implica, vejam, que é esse Deus que nos dá o Espírito Santo nessa primeira vez, ele também vai suprir adicionalmente a sua graça através do seu Espírito, ou seja, que num certo sentido ele continua atuando em nós. Então não é só assim, olha, Deus atua de uma vez e aí ele nunca mais vai operar na nossa vida. Não, ele continua operando na nossa vida. A graça, o caminho da salvação, ele é contínuo, é um caminho, né? Então nós estamos caminhando, nós estamos andando. E nesse caminhar, o Espírito Santo ele está nos auxiliando continuamente. Então Deus está ministrando o seu Espírito continuamente durante esse caminhar. Depois ele diz assim, está dito que Deus põe o seu Espírito em ou sobre o homem. Ele faz isso quando pretende que alguém se beneficie de algum modo do seu Espírito. Cita aqui Saul, Eldade, Medade. Aqui ele fala que existe também aquelas obras do Espírito Santo, aquele envio do Espírito Santo que não é exatamente para a salvação, mas que tem um propósito. Por exemplo, Saul, ele que foi aquele rei, né, apóstata e tudo, ele não foi salvo, né, ele foi se afastando cada vez mais de Deus. É um exemplo de apostasia. Mas ele veio sobre ele o Espírito Santo, significando que existem certas operações de Deus através de uma pessoa que não são necessariamente para a salvação, como foi o caso de Saul. Mas daqui a pouco eu vou ler, explicar melhor isso aqui. E ele continua dizendo assim, que também frequentemente vai aparecer na Bíblia que Deus derrama o seu Espírito Santo. E aí ele explica que esta expressão ela é sempre utilizada com referência à era do Evangelho, porque aqui ele se refere ao seguinte, existe um tempo, nós vamos começar a estudar aí, que o Espírito Santo atuou no Antigo Testamento e tem um tempo da nova aliança. A Bíblia deixa bem clara que há uma diferença nesse tempo, que o Espírito Santo sempre esteve atuando, nada foi feito sem o Espírito Santo, nem no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Porém, existe uma diferença, né? Não podemos negar que a glória da obra do Espírito Santo nesses dias que vivemos é muito maior. Então, ele está falando aqui que isso se refere a
diz aqui, referência à era do Evangelho, e implica em comparações, que nos remetem a uma outra época, ou ato interior de Deus, em que Ele deu o seu Espírito, mas não da mesma forma como pretende dá-lo a nós agora. Então existe uma diferença nessa forma, em que Ele nos dá o seu Espírito. Concede-se, nos dias do Evangelho, uma parcela muito maior do Espírito. Essa expressão designa um notável ato da riqueza divina, quer dizer, que Ele dá da sua riqueza, né? Que Deus, Ele é tão rico que a obra dele, podemos dizer assim, ela é infinita, né? Então, nunca se esgota as riquezas divinas. Isso Ele nos dá mais da sua glória, porque Ele é um Deus. Isso mostra a riqueza divina. E o derramar, ele diz aqui, dos dons e das graças do Espírito, não são da sua pessoa, pois ele é dado permanentemente, mas refere-se às obras especiais do Espírito nesses dias, né? Como a purificação, a consolação daqueles sobre quem ele é derramado. Então, em resumo, meus irmãos, esse primeiro parágrafo aqui, primeira parte do capítulo, ele está dizendo que é Deus que dá o Espírito soberanamente, né? Que ele envia a nós soberanamente. Essa é uma obra dele, que ele ministra o Espírito, que ele vai continuar nos fortalecendo por esse Espírito, não dá somente para depois não continuar operando por ele, mas ele continua operando, que ele opera, aparece na Bíblia certas operações dele, como no caso de Saul, em que ele pretendia beneficiar de algum modo aquela pessoa e através daquela pessoa outras pessoas, né? Mas não necessariamente com relação à salvação. E diz, daquela pessoa no caso, e ele diz também que Deus iria derramar de uma forma diferente, mais gloriosa, o Espírito Santo nos tempos do Evangelho. Vamos então ler aqui alguns versículos para nós compreendermos melhor. Se der tempo, a gente já entra aqui na segunda parte, senão nós deixamos para a próxima terça-feira. Então, somente Deus é quem dá o Espírito Santo. Eu não vou ler todos os versículos, irmãos. Inclusive, eu achei aqui, de vez em quando, eu acho que eu dei para alguém a parte que eu tinha corrigido, mas eu acho que eu lembro quais são os versículos que estão errados aqui. Tem uns 2 versículos que estão errados aqui que eu quero até dizer para vocês na medida que nós formos lendo. Então, somente Deus é quem dá o Espírito Santo. Vamos ler os versículos para mostrar isso. Quem dá o Espírito Santo é Deus. É Deus que opera isso na nossa vida. Lucas capítulo 11, versículo 13. Lucas capítulo 11, versículo 13. Ele diz assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, quem é que dá? É o Pai Celestial que dá o Espírito Santo. João capítulo 3, versículo 34, diz assim, meus irmãos, João capítulo 3, versículo 34, porque aquele que Deus envia fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. Aqui está falando de Jesus. Jesus recebeu o Espírito Santo sem medida, né? De forma plena, meus irmãos. E isso da parte de Deus Pai. Então, Deus Pai, inclusive no caso de Jesus, Jesus é o Deus homem, né? Então, nessa qualidade de Deus homem, ele recebeu o Espírito Santo. 1 João, capítulo 3, versículo 24. 1 João, capítulo 3, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele, e nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então, é muito interessante, irmãos, a harmonia das Escrituras. Então, as Escrituras vão dizer assim: quem dá o Espírito Santo é o Senhor Deus. Não é alguma coisa que eu consigo, né,
por mim mesmo, mas Ele que dá. E aqui fala assim, tal dádiva é um ato de autoridade e de liberdade que procede das riquezas da graça de Deus. Então Deus é rico e Ele dá liberalmente, Ele dá de acordo com a sua autoridade, de acordo com a sua livre vontade, das suas riquezas, da sua graça, Ele concede então o Espírito Santo de Deus. Nós já lemos Lucas 11:13, vamos ler aqui João capítulo 4, versículo 10. João capítulo 4, versículo 10. Que diz assim, João capítulo 4, versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Você lembra que a mulher samaritana estava conversando com Jesus e disse para ele assim, como sendo tu judeu me pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Então ela diz assim, não estava entendendo com quem ela estava falando. E aí o Senhor Jesus disse, se tu conheceras o dom de Deus, a dádiva de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele daria água viva, porque ele tem. Ele tem essa riqueza, ele dá da sua riqueza. Ela não sabia que ela estava falando com o próprio Deus. Mas aqui diz, John Owen diz assim, que esse ato é um ato de autoridade e liberdade que procede das riquezas da graça de Deus. É Deus que concede porque Ele é rico. E diz aqui, irmãos, 14, vamos ler o 14:17, que está aqui em João 14:17, que diz assim, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. É bem interessante aqui em João, que nós estamos estudando que Jesus não ora pelo mundo, mas ora pelos seus. E desde aqui ele já diz, olha, o mundo não pode receber. Deus não dá o Espírito para todos, mas Ele dá o Espírito para o seu povo, Ele dá o Espírito para aqueles que Ele quer dar. Então, por isso que João diz aqui, tal ato é uma dádiva, um ato de autoridade, de liberdade, que procede das riquezas da graça de Deus. Ele não dá para o mundo, Ele dá para os seus discípulos. E 1 Coríntios 4:7, irmão, vamos ver também. 1 Coríntios 4:7, que diz assim, porque quem te faz diferente? E o que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houvera recebido? Aqui Paulo está falando de um certo orgulho que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. E ele coloca aqui, que na verdade tudo que nós temos é de Deus. Então, como ele diz aqui, o que te faz diferente? O que tu tens que não tenha recebido? Tudo que nós temos é de Deus. Irmãos, nós somos fisicamente como somos porque Deus quis. Nós temos talentos e dons porque Deus quis. Isso diz respeito a todas as capacidades naturais e diz respeito também ao poder do Espírito Santo, da salvação, da regeneração. Então, se nós temos o Espírito Santo, foi porque nós recebemos. Então, não há o que se orgulhar, não há o que se sentir melhor do que os outros. Porque, na verdade, tudo que nós temos, nós recebemos. Ele até diz aqui, já estás fartos, já estás ricos, sem nós reinais, e quisera reinássemos para que também nós viéssemos a reinar convosco. Então, ele está aqui tratando de uma questão ali específica da igreja, mas ele mostra tudo que nós temos é de Deus, vem de Deus. Tito capítulo 3, versículo 6. Tito capítulo 3, versículo 6, que diz assim, que abundantemente lhe derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, abundantemente, Então, veja que não é da sua pobreza, porque Deus não é pobre, Deus é rico, mas da sua infinita riqueza. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7.
aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que diz aqui: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Né? Então, ele tem um propósito, ele é um ato de autoridade, liberdade, tem um propósito de se fazer disso uma utilidade. Deus o envia para nós, e aqui eu quero ler Salmo 104, aí vocês podem corrigir aí, irmão, não é 3, é 30, versículo 30. Se tiver uma canetinha pode corrigir, senão depois vocês me perguntam aí, vocês corrigem depois. Salmo 104, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Mostrando, né, que tudo, na verdade, é pelo Espírito Santo. Mesmo a criação, a providência, a renovação. Vocês lembram o que diz lá em Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, onde está a criação, providência? Tudo é o Espírito Santo, que está agindo, o Espírito de Deus. Então, aqui é um salmo que fala muito da providência, Salmo 104, mas isso se refere também, meus irmãos, à obra da redenção. João capítulo 14, versículo 26, acho que nós não lemos esse ainda, né? João 14, 26, que diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, que o Pai enviará em meu nome. Né? O 15 e 26, aproveitar que a gente está aqui, a gente vai ler esses aqui. 15 e 26, que diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E o 16:7, que diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu vou-lo enviarei. Então, João explica assim, irmãos: este enviar significa que o Espírito Santo não estava com a pessoa antes de ser enviado a ela, e nos diz que é uma obra especial de Deus, o qual ele não havia feito antes. Então, ele envia para nós. Salmo 104 diz que ele envia o Espírito, se referindo ali à obra da providência, mas isso tem também uma ligação com a obra da regeneração, da salvação, que está em João 14, 26, 15, 26, 16, 7. E ele diz então que esse enviar significa que ele não estava conosco antes. Em que sentido? No sentido da transformação que Deus faz. Irmãos, assim, nós vamos pensar no que nós éramos e no que nós fomos feitos. É isso que está em vista aqui, entendeu? Então, no sentido de quê? De que nós éramos o velho homem, nós éramos pessoas em que Cristo não reinava. Mas então vem o Espírito e muda o nosso coração, vem habitar em nós, vem nos transformar. Então é uma mudança, irmãos, assim, vocês imaginem o seguinte, pensem só nisso. Antes eu não tinha a presença do Espírito Santo, agora eu tenho. Quando isso acontece? Isso não tem domínio nenhum, não tem assim, nenhuma forma do homem dominar isso ou de se preparar para isso. Isso é uma obra soberana de Deus. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, ele envia soberanamente. Então, é ele que faz a obra. É isso que nós chamamos de regeneração, novo nascimento. Então, é nascer realmente do Espírito Santo. É uma obra totalmente nova. Como Paulo vai dizer, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Então, não quer dizer que a pessoa vai ser perfeita, que a pessoa não vai mais pecar, que a pessoa não vai ter que lutar contra o pecado. Muito ao contrário, ela vai ter que ela passa a lutar, mas agora é que ela vai lutar, porque antes ela não lutava.
Antes ela era uma escrava do pecado, mas agora ela passa a entrar na batalha da fé, vamos dizer assim. Aí ele continua falando da seguinte maneira, irmãos: Deus nos ministra o Espírito. Isso tem a ver com o que eu acabei de falar. Que ele diz assim: isso implica que Deus de contínuo nos supre adicionalmente da sua graça através do seu Espírito. Né? Então vamos ler aqui Gálatas 3:5. Gálatas 3:5. Que ele diz: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Juntando esse versículo com Filipenses agora, capítulo 1, versículo 19, Filipenses capítulo 1, versículo 19, a palavra do Senhor nos diz assim: porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Né? E aí João explica assim: se implica que Deus de contínuo nos supre adicionalmente de sua graça através do seu Espírito. Vocês imaginem, irmão, Paulo está aqui orando, está aqui falando para a igreja e dizendo que isso resultará em salvação. Ele estava sofrendo por causa do Evangelho, esse é o contexto, né? Vamos ler aqui o contexto, que diz assim, a partir do versículo 12, eu vou ler rapidamente, que diz assim: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiantemente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas aflições, às minhas prisões, perdão. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade. Nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Vocês percebem que ele coloca em paralelo aqui a oração da igreja com o socorro que vem do Espírito Santo. Porque na medida que a igreja ora, Deus vai operando. Né? Não é que a oração, sempre dizemos isso, não é que a oração vai mudar Deus, como se Deus não quisesse fazer. A oração ela está cumprindo a vontade de Deus. Ela está, Deus ouve a oração do seu povo. Né? Isso é um privilégio. Né? Nós sabemos que Deus atende às nossas orações. E quando nós oramos, na verdade, nós estamos orando tanto impulsionados pelo Espírito Santo, de acordo com a palavra de Deus, como o Espírito Santo vai abençoar aquilo ali, aquilo que nós estamos pedindo. Então, é interessante o paralelo que ele faz aqui, que ele diz: pela vossa oração e pelo socorro do Espírito Santo. Mas um ponto aqui que John destaca, e eu quero chamar a atenção dos irmãos, é que Paulo era um apóstolo. Paulo ele já tinha sido regenerado há muito tempo, né, no caminho lá de Damasco, quando ele teve aquele encontro poderoso com o Senhor Jesus Cristo. Ele foi transformado, e tudo aquilo ali foi obra do Espírito Santo. Mas ele diz aqui que ele contava, ele diz: isso resultará em salvação pela oração e pelo socorro do Espírito Santo. E ele diz aqui, né, Espírito de, detalhe importante, de Jesus Cristo. Então, Paulo, o antigo soldado da fé, continuava contando com o Espírito de quem? De Jesus Cristo. Com o socorro do Espírito de Jesus Cristo. Por isso que ele coloca aqui, irmão, João coloca aqui. Isso implica que Deus, de contínuo, nos supre adicionalmente de sua graça através do seu Espírito Santo. Ou seja, ele não nos dá só o Espírito Santo uma vez ali e nos dá todos os recursos do Espírito Santo de uma vez e não uma vez só. Né? Mas o Espírito Santo ele vem habitar conosco para sempre e nos socorrer durante toda a nossa caminhada cristã. Cada passo que nós damos não é por nós, irmãos, é pelo Espírito Santo. Isso é muito maravilhoso nós
entendermos, né? Ele nos dá, é verdade que ele nos dá uma vez para sempre o Espírito Santo, mas esse Espírito Santo ele continua atuando na nossa vida. Jesus mesmo diz, ele estará convosco, ele vai estar com vocês durante todo o caminho, então ele vai estar nos dando graça através do Espírito Santo. Agora ele fala de um outro ponto aqui. Está dito que Deus põe o seu Espírito em ou sobre o homem. Vamos ler aqui Isaías 42, versículo 1. Isaías 42, versículo 1, que diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em que se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. E 42 não é o primeiro, e agora 63, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor, 63, versículo 11. Todavia, se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo: Onde está agora o que fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Observe, irmãos, que Joey vai tratar de um outro aspecto aqui. Está dito que Deus põe o seu Espírito em ou sobre o homem. Ele faz isso quando pretende que alguém se beneficie de algum modo do seu Espírito. O exemplo disso é o próprio Saul, né? Vamos ver aqui, irmãos, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10. Primeiro Samuel, capítulo 10, versículo 10. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Então, isso aqui é Saul. Então, o Espírito de Deus, o detalhe aqui que João coloca, né? Está dito que Deus põe o seu Espírito em ou sobre o homem, mostrando que ele pretende beneficiá-lo de alguma maneira. E aqui foi Saul. Mas nós sabemos, irmãos, que tem outro texto aqui, de 1 Samuel mesmo, vamos ver aqui, 16, versículo 14, até a correção lá da última parte, mas depois eu falo para vocês, 16, versículo 14, que diz assim: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Que coisa, né? Então, o Espírito Santo deixou Saul. Então, isso significa que, no caso de Saul, veio sobre ele o Espírito Santo, mas não no sentido, meus irmãos, da transformação. Porque João vai falar mais adiante, né? No último parágrafo que eu vou ler com vocês, só semana que vem mesmo. Argumenta-se algumas vezes que o Espírito Santo pode ser dividido. Os que assim dizem, aliás, perdão, antes disso, diz assim: disse que o Espírito sai de algumas pessoas, mas ele jamais sairá dos que estão no pacto da graça. É o penúltimo parágrafozinho aí que está aí. Então, isso significa que Saul não fazia parte do pacto da graça. Aqueles que fazem parte do pacto da graça não perdem, digamos assim, o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre Saul, veio em algum sentido, mas não naquele realmente da regeneração, da transformação realmente do coração. Então, isso é muito importante nós observarmos aqui. Aí ele cita outros, Eldade, Medade,
Os irmãos podem ler depois. Vou continuar lendo aqui. Disse que Deus derrama o seu Espírito Santo frequentemente. Eu vou ler apenas alguns textos aqui, e aí nós vamos continuar mais um pouquinho, vamos parar, que já está no horário. Isaías. Vamos ler, irmãos, Ezequiel 39, 29. Eu não vou ler todos esses textos, depois vocês leem na casa de vocês, eu peço. Mas vamos ver aqui. Agora, Ezequiel, capítulo 39, versículo 29. Ezequiel 39, versículo 29, diz assim, a palavra do Senhor. Nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vocês veem que isso aqui é uma profecia, né? Aí nós temos aquele famoso texto de Joel 2:28. Vamos ler também? Joel 2:28. Diz assim a palavra do Senhor. E há de ser, isso aqui é bem famoso, né? Que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E isso eu vou ler com vocês aqui, junto com Atos 2:17. Eu não vou parar por aqui, você pode marcar aí, semana que vem a gente continua. Porque é tão rico e importante que pensei que ia ser rápido, mas não dá para ser rápido. Né? Atos 2:17. Nós paramos por aqui, semana que vem nós vamos continuar dessa promessa em relação ao Pentecostes. Atos 2:17, que diz assim: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Isso aqui é Pedro citando Joel, né? Creio que todos os irmãos sabem disso. E para encerrarmos hoje, irmãos, capítulo 10, versículo 45 de Atos. Capítulo 10, versículo 45 de Atos, que diz assim: E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias, né? Então os irmãos sabem que aqui foi o evento. Capítulo 10 de Atos conta sobre o centurião Cornélio e como ele com a família e as pessoas ali reunidas, quando Pedro estava pregando, receberam o Espírito Santo. E preste bem atenção nisso. Semana que vem eu vou continuar. Mas aqui ele diz isso, as pessoas quando viram, os que tinham ido com Pedro, eles viram aquelas manifestações ali do Espírito Santo, eles associaram com o que eles tinham experimentado lá no Pentecostes.
E aqui Pedro mesmo diz, né? Como posso negar o batismo, né? Sendo que esses também receberam como nós, olha, o Espírito Santo. Então, ligando aquela vinda poderosa do Espírito Santo em Atos 2, irmãos. A semana que vem nós continuamos, mas eu quero só dizer para vocês isso. Que aqui, João está colocando que esse derramar do Espírito é utilizada com referência à era do Evangelho e implica em comparações que nos remetem a uma outra época, o ato anterior de Deus, em que Ele deu o seu Espírito, mas não da mesma forma como pretende dá-lo a nós agora. Então tem uma diferença, teve uma diferença. E aquele Pentecostes, a vinda do Espírito aqui na casa do centurião, esses eventos, essas manifestações do Espírito Santo em Atos, elas formam, irmãos, um conjunto, na verdade, de uma vinda do Espírito Santo, vamos dizer assim, inaugurando uma nova era, a era do Evangelho. Então, semana que vem nós continuamos. Vamos orar, meus irmãos, pedir que Deus nos abençoe. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos, hoje à noite aqui, neste culto, neste momento, de meditação na sua palavra, ler e falar, meditar sobre essas verdades tão preciosas, Senhor, da obra do Espírito Santo. Fique conosco, nos auxilie, nos ajude para que nós compreendermos bem esses assuntos e sermos, Senhor, fortalecidos pelo Senhor, pela sua graça, pela obra do seu Espírito Santo, entendendo esta obra e sendo edificados nessa compreensão cada vez melhor, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos assim. Louvado seja o Senhor cada vez mais, hoje e sempre em Cristo. Amém.